Neemias capítulo 9, vamos fazer a leitura do versículo 16 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não o desamparaste, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde havia de ir. E lhes concedeste o teu bom Espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e águas lhes destes na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Sião, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, por tua palavra, por tua bondade e fidelidade sobre nossas vidas, Senhor. Enche-nos, ó Pai, cada vez mais de ti, para podermos te conhecer e glorificar o teu nome, Senhor Deus. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Bênção, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos constantemente um Deus fiel às suas promessas, um Deus que cuida cada vez de nós,
e olhando para o homem, sempre nesse entendimento de uma oscilação a respeito de quem o homem é. E com isso faz com que a gente fique variando um dia para o outro nessa circunstância de vivermos esse relacionamento entre altos e baixos com Deus. Uma hora estamos bem, outra hora estamos mal, mas o que nos faz fortalecer e entender que nós estamos caminhando firmes e fiéis a Deus é a respeito de quem Ele é e não quem nós somos. Quando nós olhamos para nós mesmos, para as nossas circunstâncias, para o cenário que nos cerca, vai ter dias que nós vamos estar bem, vai ter dias que nós estaremos mal. E isso faz parte desse coração dobre que nós temos. Esse entendimento e essa fraqueza das circunstâncias que não faz variar. Mas quando olhamos para Deus e olhamos a sua fidelidade, esse Deus que Ele é esse Deus que não mente, esse Deus que não é homem para que minta. Ele não há variação de mudança, mas Ele é estável. Ele tem o controle de toda a terra, de todas as coisas sobre a sua mão. E quando olhamos para a fidelidade dele, nós temos a certeza do cumprimento das promessas, porque Ele é fiel para cumprir. Mas quando olhamos para o homem, nós vemos, rapaz, será que ele vai cumprir mesmo? Será que ele vai fazer o que ele prometeu? Ele é meio farrapeiro, ele não gosta muito de cumprir as suas promessas, né? Ele já prometeu e não fez. Mas quando olhamos para Deus, nós vamos ver que tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. E tudo que Ele prometeu irá se cumprir. E uma das grandes certezas que nós temos hoje é da sua vinda, da sua volta, quer dizer. Então, quando nós olhamos para Deus, a gente percebe que a graça de Deus ela é maior do que o nosso pecado, do que as nossas oscilações. Então, quando olhamos para Deus, a graça dele supera quem nós somos. Por isso, cada vez mais nós temos que nos aproximar dessa graça. Cada vez mais nós devemos estar firmes nessa graça para podermos ter a certeza do dia do amanhã. Nós já vimos aqui como um sábio ele toma suas decisões e como um tolo toma suas decisões. O tolo, na sua tolice, ele toma decisões diante das expectativas, dos números. Ele toma diante daquilo das probabilidades. O que pode acontecer? Não, a economia está boa, entrou tal político, vai mudar tal governo nos Estados Unidos, o dólar baixou, o dólar subiu, não é? Nós vamos ter agora, eu consegui juntar tanto, eu tenho tanto para investir, eu tenho tanto para até aqui ao meu limite. Então a gente faz um apanhado de coisas que nós temos e tomamos uma decisão. Mas mesmo assim, com todas essas garantias que nós analisamos, nós não temos certeza que vai se concretizar. Nós não temos. Mas o sábio, ele não olha para as circunstâncias. Por mais que ele tenha a estabilidade, ele não toma uma decisão diante das circunstâncias, mas ele toma uma decisão na certeza de que amanhã não é a conta bancária que vai suprir as suas necessidades, mas Deus que vai suprir as suas necessidades. Ele toma a decisão e ele toma a decisão sabendo que mesmo que ele perca tudo, mesmo que a economia mude, mesmo que a coisa foi de risco e deu tudo errado, ele tem a certeza que não vai faltar o pão. E ele não se desespera, mesmo que perca tudo. Porque o seu coração não estava na previsão, mas o coração, quando está em Deus, é um coração estável, porque todos nós estamos sujeitos a dores, sofrimentos, todos nós estamos sujeitos a todo tipo de adversidade na nossa vida. Mas se o meu coração está firmado nas previsões, eu vou dizer onde foi que eu errei.
Por que eu não vi isso? Por que eu vi que tinha possibilidade de o político X ganhar? Por que eu não vi que tinha essa possibilidade de que as coisas iriam mudar? E a gente vai querer se vitimizar ou jogar a culpa diante do erro que eu não percebi. Mas quando eu tomo decisão firmada no Senhor, em Deus, possa ser que tudo esteja errado. Possa ser que eu vá perder tudo ou ganhar tudo. Mas meu coração nunca vai estar no que eu ganhei e no que eu perdi. Mas vai estar na certeza que mesmo perdendo tudo, o meu Deus não vai me abandonar. E Ele não vai me deixar só. Então, Neemias, ele foi chamado por Deus para um momento onde Israel estava vivendo um momento, o seu pior momento na história, vamos dizer assim. Eles tinham sido levados cativo, tinham levado os melhores de Israel, as pessoas que eram mais produtivas, aqueles que tinham força para trabalhar, inteligência, tiraram e deixaram só os idosos, as pessoas que não tinham capacidade, as pessoas que não tinham força, e derrubaram as suas muralhas para que eles não pudessem mais se proteger. Então eles estavam expostos a todo tipo de nações, outro tipo de saqueadores. Então eles estavam vivendo uma vida totalmente miserável. Você vê aqui no capítulo 1 de Neemias, voltando aqui algumas páginas, Neemias recebe uma notícia. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, versículo, é que eu estava no capítulo 10, no versículo 3, diz assim: disseram a Neemias, os restantes que não foram levados, aqueles que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. Veja só, Neemias, ele recebeu essa notícia de que aqueles que ficaram lá nas terras de Jerusalém, estavam em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas queimadas. Então, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Veja só, o povo estava em grande miséria, o povo estava em uma situação assim deplorável, e Neemias ouviu isso, porque Neemias estava ali servindo reis, Neemias estava desfrutando de um lugar bom, de um lugar próspero, não faltava nada para ele. Mas quando ele ouviu falar que aquela nação poderosa, que possuía uma terra boa, uma terra que manda, uma terra que produz, uma terra que não falta nada, que tem água, que tem comida, que tem tudo, mas que por causa da sua abundância, por causa da sua prosperidade, fez eles caírem. E agora eles estarem naquele estado de miséria por causa da sua soberba, por causa da altivez, por causa da sua independência. E com aquilo ali, ele ficou ali com o coração todo quebrado, porque ele conhece um Deus diferente do homem, do que não é homem para que minta, ou que fique oscilando, mas é um Deus constante, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, que atende às orações e que nos escuta nos momentos mais difíceis.
que a sua graça é maior do que o nosso pecado, do que o nosso orgulho, do que a desobediência. Então, a graça de Deus, ele sobressai a desobediência do homem. Como também a graça de Deus nos alimenta integralmente. Essa graça, ela nos sustenta. Nós não podemos perder o foco e colocar que somos alimentados pelas coisas que vemos. A própria palavra de Deus, e nós vimos isso na semana passada, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque essa, de fato, é que nos alimenta. Quando Jesus olhou para aquela mulher samaritana, Jesus disse: eu tenho uma água que, se você beber, jamais tornará a ter sede. É esse alimento, é essa água, é isso que nos sustenta. Então, quando nós vemos aqui esse contexto de Neemias, Neemias olha para aquele povo ali que estava miserável. Neemias se compadece, porque Neemias conhece o Deus que poderia restaurar aquelas pessoas. Neemias não olhou e disse ali: há pessoas fortes, pessoas inteligentes, pessoas capazes, que podem reconstruir aqueles muros, e eu quero ajudá-los a fazer isso. Não, Neemias se colocou diante de Deus, mesmo diante da fraqueza de todo aquele povo, e disse assim: Senhor, eu estou diante de Ti, porque eu sei que você pode restaurar esses muros, eu sei que o Senhor pode restaurar esse povo, eu sei que você pode fazer desse povo miserável, desse povo que está ali em trevas, eu sei que tu podes tornar esse povo poderoso novamente. E ele diz aqui, nos primeiros versículos que lemos, no versículo 16 e 17, diz assim: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizesse, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Por mais que aquele povo foi intencionalmente contra Deus, agiu ali, levantando pessoas e dizendo: nós não dependemos de Deus, nós temos tudo que é suficiente. Esse Deus nos trouxe para morrer no deserto, esse Deus está fazendo tudo errado. Esse povo se levantou contra Deus, e mesmo assim Deus agiu com misericórdia naquele povo, porque a gente tem um Deus que é maior do que tudo, um Deus que não imputou ao homem as suas transgressões, mas apesar de quem nós somos, Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho apesar da nossa soberba, apesar de nós entendermos que nós tomamos conta da nossa vida, porque a queda do homem fez isso no homem. A vida é minha, eu faço dela o que quero. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei como conduzir a minha casa, eu sei como conduzir a minha vida, eu sei como conduzir a minha história. E nós somos enganados pelo canto da sereia, segundo a Repito em Recife, quando somos hipnotizados pelo pecado e nós nos distanciamos de Deus. Mas mesmo assim, Neemias diz: você não abandonou, o Senhor não deixou eles padecerem no Egito, o Senhor permaneceu ali mesmo quando eles abandonaram a tua palavra. Mesmo quando eles não lembraram do Senhor, mesmo quando eles não obedeceram, o Senhor estava ali, pronto para salvar. O povo endureceu um coração endurecido, um coração de pedra. Rejeitaram os mandamentos de Deus, mas mesmo assim, Deus agiu com misericórdia
no versículo 18 a 20, ele vai dizer aqui: ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundação e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelos caminhos, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde havia de ir. Então, e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Então, o tempo todo, veja só, o povo levantou um bezerro de ouro, e Arão disse: olha, este foi quem tirou vocês, que vai levar vocês para a terra boa. Mas mesmo assim, o Senhor não abandonou a eles. O coração duro, mesmo com o coração duro, mesmo com tudo aquilo que aconteceu, o Senhor estava presente. Às vezes, com o coração duro, a gente não tem a percepção de que sempre foi Deus na nossa vida. Sempre foi Deus. Nada do que acontece na nossa vida acontece fora de Deus. Deus, a gente diz assim: o mundo já é maligno. Não. O mundo, a criação, Deus tem o domínio de todas as coisas. O sol nasce para todo mundo. Uma terra de uma pessoa crente é a mesma terra do descrente. E a mesma sol que cai na produção do crente cai do descrente. A mesma chuva que cai na lavoura do crente cai do descrente. O mesmo ar que o crente respira é o mesmo ar que o descrente respira. Deus está presente e governa todas as coisas. Nós já vimos isso também aqui quando vimos lá em Noé, quando Deus disse: olha, não vai deixar, a terra não vai deixar de produzir, eu não vou deixar de dar o alimento, a água. Não é eu jogar se o Rio São Francisco todinho poluir e não ser mais possível beber a água do Rio São Francisco. Deus pode fazer de uma pedra sair água potável para a gente beber, mas a gente não vai deixar de beber, a gente não vai deixar de comer, a gente não vai deixar de ter, porque Deus vai sempre prover. Isso é promessa dele. A gente não polui, a gente não maltrata, a gente não faz essas coisas não com medo da terra deixar de nos dar, mas porque é criação de Deus. E se Deus criou, é bom e eu devo cuidar. Mas não porque ela vai deixar de me dar. Deus sempre vai prover, sempre vai estar no nosso meio, sempre vai cuidar de nós. Mas o problema não está em nós termos, que nós vamos ter, pode ter certeza. O problema é eu reconhecer quem me deu. Imagine aqui um filho, irmãos gêmeos, eles recebem tudo: a mesma roupa, o mesmo carro, a mesma escola, o mesmo material, tudo eles recebem da mãe, do pai, tudo igual. Mas um deles sempre diz: obrigado, mãe, eu nem precisava, obrigado por tudo que o Senhor me deu, obrigado pela escola que a senhora me colocou. Mas o outro está sempre insatisfeito, dizer: essa escola é muito ruim, esse carro é muito feinho, essa roupa é muito brega. Passou a vida toda reclamando. A mãe morre. E aquele filho que sempre reclamou vai chegar para aquele outro e dizer: mamãe sempre te amou mais do que eu. Mas ela deu tudo igual aos dois. O problema não estava em que ela dava, mas estava em um coração que não era grato. Um coração sempre insatisfeito. Um coração que nunca está satisfeito com aquilo que Deus deu e Deus dá.
mas sempre quer mais, sempre quer o outro, sempre quer outra coisa. E quando a gente chegar diante de Deus, nós vamos nos tornar desculpáveis diante de Deus. Não existe chegar diante de ninguém, vai chegar diante de dizer, mas o Senhor amava mais pastor ali do que eu, porque o Senhor amava mais fulano do que eu. E Deus vai dizer, eu dei tudo. O sol caiu sobre você e ele, a chuva caiu sobre você e ele. Como é que estava seu coração? Satisfeito com o que eu dei ou insatisfeito, procurando outros ídolos que pudessem tirar a sua satisfação do seu coração? Ídolos que nunca iriam tirar você do deserto. Ídolos que nunca iriam providenciar o pão para você. Ídolos que lhe enganavam e que levavam por caminhos tortuosos. Como está o nosso coração diante de Deus? Está firme. Deus o tempo todo ele diz aqui, deste e lhes concedesse o teu bom espírito para nos ensinar. Deus ainda manda e Deus nos ensina, Deus nos capacita, Deus nos revela quem é Ele, porque se não fosse a revelação do seu Filho, nós nem poderíamos saber quem Deus era. Mas pela graça dele, Ele nos deu do seu Espírito para podermos desfrutarmos daquilo que Ele criou para nós. Se aqueles dois filhos, se aquela mãe olhasse para aqueles dois filhos e dissesse assim, aquele que era ingrato, e dissesse assim, a senhora sempre amou mais ele do que eu. Aquela mãe olharia para aqueles dois e dizia assim, eu sempre dei a mesma coisa para você. Amém. Mas aqueles que reconhecem, aqueles que estão com o coração satisfeito e grato, ele desfruta, porque ele começa a perceber a beleza e a fidelidade daquele que sempre proveu para ele. A diferença do povo de Deus é porque é um povo grato. É um povo que é ensinável. É um povo que é um coração acolhedor. Um coração que compreende que ele tem tudo o que precisa, mas não tem tudo o que quer. Que é grato com tudo que Deus deu para ele. Então, a misericórdia de Deus sempre vai estar agindo maior do que um coração rebelde. O povo, apesar da rebelião, Deus não abandonou o povo. Neemias está dizendo, por mais que esse povo foi rebelde contra ti, Senhor, por mais que esse povo se levantou contra ti, o Senhor nunca os abandonou. Se eles olharem para eles, olharem para a história deles, verem a história dele passando entre altos e baixos, e olharem para ti, Senhor Deus, nunca o Senhor deixou de providenciar nada, mesmo no tempo de aflição, mesmo no tempo de escassez, mesmo no tempo de pandemia, mesmo em todo o tempo da minha história, no tempo dos meus pais, nunca o Senhor deixou de faltar nada na minha casa, na minha vida. Nunca. Eu já tive a oportunidade de plantar uma igreja, vocês já sabem, em uma comunidade de baixa renda lá em Recife. Eu entrava na casa de uma pessoa e entrava na casa de outra com a mesma renda, com as mesmas oportunidades, com as mesmas situações, realidade de moradia. Mas você olhava, entrava numa casa de uma pessoa grata ao Senhor por tudo que tinha. Era uma casa limpa, com seus filhos com roupa limpa, com material escolar comprado, com mochila, com tênis, com sapato, com tudo direitinho. A casa sempre com cafezinho, com a bolacha, com almoço. E a gente chegava com uma pessoa que era com o coração ingrato ao Senhor. Aquela casa que faltava tudo, os meninos sem ter nem sapato para ir para a escola. A casa a gente não conseguia nem entrar, tanto pelo cheiro como também pela bagunça que estava. Não é o lugar, nem quanto eu ganho, nem onde eu moro. Porque às vezes a gente fica lá, quando mudar de Petrolina, quando esse calor passar, quando chegar a nevar aqui, quando eu for morar em Recife, quando eu
conseguir o meu visto para o Canadá, quando eu arrumar esse trabalho, quando eu passar no concurso público, quando eu fizer alguma coisa, a minha realidade vai mudar. Então Deus abençoe, e nós estamos vendo que o tempo todo Deus está conosco, Deus está guardando, Deus está fazendo em todo o tempo da nossa história. Quando nós olhamos aqui para esse povo que estava em miséria, aquele povo não mudou nada. Mas o que é que mudou? Deus moveu um homem que se incomodou com eles. Fez daqueles miseráveis, guerreiros, trabalhadores, tementes ao Senhor, e aqueles homens que não viam Deus, e estavam ali pensando, esperando a morte, por saqueadores, por pessoas que poderiam vir e levar suas filhas, levar seus bens, não poderia plantar, que vinham e roubavam a sua colheita. Eles não tinham paz naquela terra. O que foi que mudou? Foi a perspectiva de quem é Deus. Não espere o cenário econômico mudar. Não espere a próxima eleição. Não espere a próxima casa que você vai morar, o próximo trabalho que você vai ter. Agora, hoje, olhe para o que Deus tem feito na sua vida. Olhe o cuidado de Deus, o que Ele tem lhe dado hoje, o que é que Ele tem colocado em suas mãos, o que é que Ele tem confiado sobre a sua vida. Uma esposa, um marido, um filho, trabalhadores. O que é que Ele tem confiado, colocado em tuas mãos para que você possa exercer com gratidão, com coração grato pelo que Ele deu. Não estamos casados e minha esposa precisa melhorar isso, meu marido precisa melhorar isso, meu filho é um desobediente, essa cidade é um calor, eu preciso de mais pessoas aqui para dar certo. É sempre mais. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem tudo. E quando for acrescentado, Deus pode dar a oportunidade para você ter mais. Mas foi tudo isso aqui. Mas isso não vai estar no seu coração. Isso não demonstra o seu sucesso. Porque o sucesso do homem não está em que ele tem, mas em quem ele é. E ele não é aquilo que ele faz. Ele é aquilo que Deus diz que ele é. Então, nunca o que nós fazemos vai dizer quem nós somos. O que vai dizer quem nós somos é Deus. E Deus diz que nós somos filhos dele. Somos imagem dele. Nós refletimos aquilo que ele é. A gente confunde a nossa identidade com aquilo que a gente faz. Chamava minha irmã Juliana da Varga, Juliana da Azul, é o pastor. E a gente se apropria dessa identidade, como que se meu caráter, minha moral, minha integridade dependesse da minha função. E se eu mudo de função, eu mudo de valores, eu mudo de princípios. Porque agora eu sou um médico, agora eu me comprometo com os princípios e valores de médico. Eu sou um pastor, agora eu me comprometo com os princípios e valores do pastor. E a ética da empresa, eu não saio me moldando a esse mundo. Eu sou, não o que eu faço, mas o que Deus diz que eu sou. E quem Deus diz quem eu sou, pode exercer qualquer função. Então, quando nós olhamos isso, aqui na palavra de Deus, quando nós olhamos Neemias pegando aquele povo, dizendo, olha, vocês não são esses miseráveis, vocês não são esses que vão morrer aqui nessa terra, nós temos um Deus que me enviou aqui para reconstruir esses muros, Deus me enviou aqui para nós reconstruirmos essa cidade,
para crescermos aqui e colocar o Senhor, porque Ele é que vai reconstruir esse lugar. Deus que vai reconstruir a sua vida, Deus vai reconstruir a sua reputação, Deus vai reconstruir a sua história, Deus vai reconstruir o seu relacionamento com seu filho, Deus vai reconstruir o seu casamento do casal, com o cônjuge ali, Deus vai reconstruir a sua reputação no meio do trabalho. É Deus. Não é você correr, não é você esquecer ou dizer o tempo vai passar, o tempo vai mudar. Não, não vai. O tempo não cura nada. Quem cura é Deus. Deus cura coração doente. Deus cura coração desesperado. Deus cura coração partido, decepcionado. Deus cura o tempo todo. O tempo não cura. E aí no versículo 21 ele diz assim: deste modo os sustentasse 40 anos no deserto, e nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reino e povos, e que lhes repartissem porções, assim possuíram a terra. Aí no versículo 24 diz assim: então entraram os filhos e tomaram posse da terra. Eles tomaram posse da terra. Versículo 25 diz assim: tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Então, veja só, as bênçãos de Deus recaíram sobre aquele povo na terra. Eles tiveram tudo que a terra poderia dar. Eles desfrutaram de tudo que Deus poderia dar para eles. Deus cuidou deles no deserto, não se incharam os seus pés, não se desgastaram as suas sandálias, não se desgastaram as suas roupas. Deus cuidou o tempo todo dele, ele concedeu terras e bênçãos abundantes para aquele povo. O tempo todo, Deus providenciou tudo para eles. Mas o que é que acontece? Ele vai dizendo aqui, versículo 26. Mas mesmo assim, depois de Deus dar tudo isso, ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para o fazerem voltar a ti, e cometeram grandes trafios, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiavam. Mas, no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus, tu os ouviste. E, segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Mesmo a gente desfrutando de tudo que Deus pode nos dar, mesmo assim, aquele povo virou as costas para Deus. Veja só, o povo via a misericórdia de Deus, o povo abandonava Deus. Via a misericórdia de Deus, abandonava Deus. Agora, a gente olha para esse povo, que povo rebelde, como pode? Mas olhando para o nosso coração, será que não é do mesmo jeito? Será que de vez em quando Deus nos tem que dar uma disciplina, um castigo, uma repreensão,
para que a gente possa voltar e olhar para Ele novamente, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Neemias disse assim: mesmo o povo virando as costas para ti, o Senhor permaneceu com misericórdia sobre a vida dele. Deus não vai abandonar em nenhum momento da caminhada. Ele não nos abandona. O que eu quero chamar você nessa noite aqui é voltar para olhar para esse Deus. Não só vindo para a igreja, porque está aqui é o mínimo do tempo que a gente tem. Mas voltar a orar no seu quarto, na sua casa. Voltar a invocar o nome do Senhor no seu lar. Voltar a chorar na presença de Deus. A colocar diante de Deus os seus sonhos, os seus projetos. O que você está planejando. Para que Deus possa moldar o nosso coração. Neemias, ele se sentiu desafiado aqui. Ele ouviu que o povo estava passando por grande miséria. E ele orou. Mas ele orou não dizendo assim: está vendo, Deus? O povo merece. O povo está pagando o que ele fez. Mas Neemias orou assim: Senhor, eis-me aqui. Perdoa o pecado do teu povo. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa a transgressão do teu povo. E Neemias se colocou diante de Deus para adorar a Deus, para voltar aos caminhos do Senhor. Voltar aos caminhos do Senhor, não estou dizendo que você está desviado ou longe de Deus, mas é voltar a ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque eu digo isso aqui toda vez e vou repetir muitas vezes. Nós não temos uma sociologia, nem uma antropologia, nem uma ciência, nem uma psicologia. Nós temos uma teologia. Nós nos conhecemos em Deus. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós sabemos quem nós somos. E quanto mais nós distanciamos de Deus, nós distanciamos daquilo que nós somos. Assim, eu gostei dessa ilustração, assim como um peixe que sai da água morre, assim como uma planta está no solo, quando é arrancada ela morre, assim um homem, longe de Deus, ele morre. Por isso a Bíblia diz: morrendo morrerás. O peixe fora d'água, ele vai morrendo, ele não saiu, se ele dá um pulo d'água, ele não tem um infarto fulminante e volta morto. Ele sai da água e ele vai morrendo. Morrendo morrerás. A árvore, ele não sai e seca os galhos na hora que você arranca. Ao passar do dia, ela vai morrendo. O homem sem Deus não é que você vai morrer de infarto. Ali quando Deus disse: olha, quando você comer da água, você certamente morrerá. Deus está dizendo: você comeu e vai ter um infarto e cair. Você, com o pecado, faz com que você, morrendo, morrerás. Morrendo, vai morrendo. Não produz vida. Você não produz vida mas morte. Então, um homem longe de Deus, ele pode ter qualquer tipo de prosperidade na sua família, na sua casa, no seu relacionamento, mas ele está caminhando para a morte. Mas o homem com Deus, ele está caminhando para a vida, porque é Deus que lhe dá a vida, é Deus que lhe dá tudo que ele precisa. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, ó Pai, por tua misericórdia, por teu amor, por tua fidelidade, Senhor.
Enche-nos, ó Pai, cada vez mais de Ti. Que nós venhamos a viver um relacionamento íntimo, próximo de Ti, ó Pai. Porque, Senhor, cada vez mais que nós nos afastamos de Ti, nós vamos viver como aquele povo, com coração rebelde, com coração duro, teimoso, Senhor, fazendo o que eu quero, imaginando o que eu quero fazer. Mas cada vez que eu me aproximo de Ti, Senhor, eu me aproximo com o coração quebrantado, com o coração dizendo assim: Senhor, reina em mim, Senhor, faz de mim o que o Senhor quer. Neemias, ó Pai, ele se apresentou ali e se colocou diante de Deus com o coração humilde, ó Pai, dizendo: o teu povo tem transgredido, o teu povo tem se afastado de Ti, ó Pai, perdoa os nossos pecados, ó Pai, e que o Senhor possa me usar para que eu venha ali, Senhor, Deus, ser usado por Ti, para que aquele povo volte para Ti. Então, Senhor, nesta